iniciando, filha. Gente, boa tarde, né? Vou me apresentar, porque acho que a gente não teve aula de biologia ainda. A Lu já passou um slide no início, né, do ano letivo do PRU, sobre o assunto, sobre apresentando os professores, tudinho. Porém, né, é a primeira vez que vocês estão tendo aula de biologia. Meu nome é Milena, sou uma das professoras da equipe de biologia. Eu acho que vocês vão ter aula com todos os professores da equipe desse ano letivo. Cada um vai abordar um assunto, né? Para não ficar pesado para ninguém. Deixa eu ver. Dúvidas. Vocês podem parar a aula, né? Professora, licença, eu quero tirar uma dúvida, não entendi. Ou anotar e no privado, lá no WhatsApp, me chamar e eu respondo. Também tem um caso de... Eu acho que Jéssica falou no dia da apresentação, mas o horário, exemplo, às vezes, o professor fica, né, online até meia-noite, 1h da manhã, fazendo outras coisas. Só que não significa que se você falar, vai responder na hora. Então, eu indico falar comigo de 9 até 7 da noite, que é provavelmente o horário que eu falaria ou responderia alguma mensagem, né, sendo aluno do PRU. Aí se identifique quando for mandar mensagem, que é aluno do PRU, tudinho. Acho que é só isso. Hoje, né, a gente vai começar o assunto de biologia abordando o início de biologia, né? O início para a gente entender a biologia, para a gente se entender, né? Primeiro, eu gosto muito de dizer que biologia é a ciência, nossa, como a gente vai entender o nosso corpo, né? Por que meu corpo funciona dessa forma? Porque tem tipos de doenças. Exemplo, né? Se não fosse a biologia, se não fosse a ciência e a biologia, a gente não entenderia como o vírus se comporta. A gente não teria base de como o vírus se comporta, de como ele é composto. Então, muita gente, assim que iniciou a pandemia, teve dificuldade de entender o que era um vírus. Tem gente que ainda confunde vírus com bactéria. Mas por quê? Porque o ensino de ciências da biologia tem uma deficiência. A gente, às vezes, estuda a biologia como algo decorativo, mas a gente tem que levar isso para a vida. Como eu estava no finalzinho da aula de Renata, eu vi, né? Como matemática, qualquer disciplina, a gente tem que aprender para a vida. Então, eu sei que aqui, tô pro Enem, mas, gente, ponha na sua cabeça. Quanto mais vocês entenderem que isso é para a vida de vocês, que vai ficar pro resto da vida, uma coisa que me disseram assim, nunca mais eu esqueço: conhecimento, ninguém rouba de você. Então, se você entender que isso é pro resto da sua vida, você vai facilitar você entender tudo. Eu vou apresentar o slide e vou começar a aula. Aí, qualquer coisa, como eu não vou estar vendo a tela aqui, vocês param, liguem o microfone se tiver com dúvida e digam: professora, eu quero falar. Aí eu vou dar uma visualizada. Compartilhar a tela. Vocês estão vendo a minha tela aí? Não. Ainda não, minha. E agora? Não. Não, só tá sua foto. Gente. Pessoal, Meu Deus. desculpa ter sumido aqui, porque na hora que eu tava vendo a aula, deu uma queda de energia aqui. É por isso que eu demorei agora. Tá bom. E agora, tá vendo? Apareceu, Mi. Tá vendo a tela que tem a célula? Sim. Pronto. Agora vamos dar início, né, à aula. Para o amigo que entrou agora, né, eu sou a professora Milena, de Biologia. Ok. Hoje, a gente se inicia a aula falando da célula. E a célula é estudada pela ciência chamada citologia, que é um ramo da biologia que estuda a célula, o comportamento, como ela é constituída, e suas composições e seu metabolismo. Eu queria, inicialmente, que alguém respondesse, assim, o que é a célula em si, assim. Célula é isso. É a menor estrutura do corpo. Isso. É o que é praticamente o que faz a gente estar vivo. Através da junção de células. Através da célula a gente também consegue vida. Certo, vamos lá. Células é, como a amiga disse, menor estrutura do
corpo de um ser vivo. Vivo. De tudo que Porque tem vida, a menor estrutura. Isso, de tudo que tem vida. Por que eu estou enfatizando isso? Porque tem uma grande dúvida de outros seres. Exemplo, uma parede, um ferro, uma cadeira, uma mesa, madeira. Madeira é composto de célula. Porém, depois que ela é arrancada, né, a madeira da árvore, depois que ela é arrancada, depois que ela é destruída, as células delas morrem. Certo? Então, E o que a só gente tem... átomo. Isso vira só átomo. Então, todo na Terra é composto de átomo. Eles se juntaram e temos as células hoje. Bom, a célula, como a amiga já falou, né, é a menor estrutura do corpo, porém a menor estrutura do corpo, aí tem aqui, ó, a célula é a menor unidade morfofuncional do ser vivo. Ah, professora, mas o que é morfofuncional? É algo que tem uma morfologia e uma função específica. Todas as células são iguais? Não. Não. Todas as células têm a mesma estrutura? Não. Mas as células têm estruturas semelhantes ou parecidas. Exemplo, nesse slide vocês estão vendo. Parecida, né? Porque a célula da bactéria é bem diferente da animal e da vegetal. Isso. Vamos lá. Vocês estão vendo nesse slide uma célula azul, uma célula verde e uma célula vermelha. A célula verde, geralmente, ela é caracterizada em todos os livros como a célula vegetal. Significa que todas as células vegetais são verdes? Não. Mas é uma representatividade. Ilustrativa. Isso mesmo. A célula azul representa a célula animal, ilustrativamente, e a célula vermelha, a célula bacteriana, do jeito que tem na legenda, né? Bom, o que difere a célula vegetal da célula animal? Se você reparar, a célula vegetal é como ela tivesse um muro, né, ao redor dela. É como ela tivesse algo que fosse mais constituído, mais rígido, que a gente conhece como parede celular. A célula bacteriana também, se a gente vê, ela tem umas 3 camadas, que a gente vê uma vermelha no cortezinho, né? Uma amarela e uma verdinha. Isso tudo é proteção. Então, a célula bacteriana tem um tipo de proteção. A célula vegetal, outro. E a célula animal? Outro. Mas a célula animal, a célula vegetal e a célula bacteriana têm uma estrutura de proteção semelhante, que é o quê? É a barreira inicial da célula, que protege ela. Vocês sabem qual é o nome? Membrana. Isso, a membrana plasmática. Fora isso, elas também têm outras coisas semelhantes. Esse negocinho colorido dentro da célula é o quê? Núcleo. Mitocôndrias. Não, eu quero saber em geral, como é o que a gente chama isso aí que está dentro colorido? Organelas. Isso, organelas. Organelas é como fosse pequenos órgãos. Porque a célula, quando a gente começa a aprender sobre a célula, a gente vê que ela funciona, ela tem uma autoindependência, ela próprio, né, tem a sua autossuficiência. É como ela fosse um corpo, né? Vamos imaginar um mini ser humano pequenininho. Porque ela tem... Ser vivo, entende? Que é construído por órgão, que é coração, esse negócio para continuar vivo, entende? Isso. Porque a gente tem na organela, tem o núcleo, que manda na função da organela em geral. Nós temos o nosso cérebro. Ela tem as mitocôndrias, que faz a respiração celular. A gente tem os nossos pulmões. Ela tem os lisossomos, que faz digestão e eliminação de toxinas. A gente tem o nosso fígado, o intestino. Então, elas são muito... elas são como se fossem mini serizinhos. Até que, porque a gente tem a célula bacteriana, que é um ser vivo unicelular. Também temos os protozoários e alguns fungos, que são seres vivos de uma única célula, que são constituídos por uma única célula. A célula é meio que uma representação pequena de um ser vivo, entende? Entendo. Já entendi isso. Certo. Agora eu vou passar para a gente ver detalhadamente as características da célula.
no primeiro slide, a gente tem o que a gente falou, né? A barreira, a membrana plasmática. Aí eu botei aqui a anatomia dela de um lado e a fisiologia do outro. A anatomia dela, ela é composta de uma bicamada fosfolipídica, que ela é composta... O que essa bicamada é composta? Ela é composta de lipídios e fósforo e fosfato. Isso aí parece um cotonete. Isso que parece um cotonete. Essa parte de cima, ela é, como é que eu digo, hidrofóbica. Ela não tem aderência à água. Por quê? Ela é a parte lipídica da célula. E a gente sabe que lipídios têm associação com a gordura, e a gente sabe que gordura tem associação com os óleos, e os óleos não se ligam à água, porque tem polaridades diferentes. E a parte... Essa parte de cima não, essa parte do meio. A parte de cima é a parte do fósforo, que ela tem aderência à água, facilita que a água entre dentro da célula, né? Essas coisinhas azuis, alguém está com o microfone ligado, por favor, desliga. É Rian que fica ligando. Foi um idiota que fez uma palhaçada aqui do meu lado, desculpe. Gente, calma. Mas o teu microfone tá ligado há muito tempo, Rian. Foi, eu Gente, esqueci de desligar, desculpe. calma aí. A gente não está na aula presencial, mas eu escuto vocês falando alto. Então, quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligue. Quando eu fizer perguntas ou tiver alguma dúvida, fala, certo? Vamos lá. A anatomia. Ela tem a parte amarelinha, como os fósforos, e a parte de dentro, os palitinhos, os lipídios. O lipídio vem dos... Eita. Os lipídios são gorduras que não se unem à água por ter polaridades diferentes. A parte do fosfato, ela é polar, então ela se liga à água, ela não tem problema. É por onde a água passaria quando a célula necessita. Essas estruturas azuis que vocês estão vendo são as proteínas, que facilitam a passagem de algumas substâncias que não conseguem atravessar a membrana. Tem um nomezinho ali, ó, glicoproteínas e glicolipídios. Essas glicoproteínas e glicolipídios, elas facilitam o reconhecimento celular. Já ouviram falar de glicocálice, né? Que é o que conecta uma célula a outra, faz o reconhecimento de uma célula a outra. Por isso que quando a gente vai fazer transfusão de órgão, quando se precisa, né? As pessoas precisam. Não é só ser compatível pelo sangue. As células de um corpo têm que se reconhecer com a célula do outro órgão que vai entrar nesse corpo, pois se não tiver reconhecimento, ele rejeita. E isso não é um caso, tipo, que a pessoa, ai meu Deus, isso é raro acontecer. Não, isso acontece muito. Porque conexão, a gente sabe que o meu corpo foi feito para mim, o corpo de fulano foi feito para fulano. Então, quando se precisa, né? Pegar um órgão e colocar em outro corpo, tem que ter esse cuidado total nessa transferência. E isso é feito esse reconhecimento é feito pela membrana. Vamos para a fisiologia da membrana, né? A senhora falou aí que o seu corpo era diferente do meu e tal. Isso tem a ver com uma doação de órgãos, um implante? Isso que eu falei, um transplante de órgão. Entendi, professora, que deu uma travada aqui, bugou pra mim. Aí eu só voltei agora. Então, não, mas é isso mesmo. Tá vendo os conectorzinhos que tem o nome glicoproteína e glicolipídio? Isso que faz com que no transplante de órgãos faça que tenha conexão ou rejeição do órgão, entendeu? Entendi, professora, obrigada, viu? E Agora tem a a gente ver com o vai passar DNA, professora? Licença. Oi? E tem a ver com o DNA, é? Ele aceitar ou rejeitar? Não. DNA é algo interno, não tem nessa direção. Até porque se fosse pelo DNA, ninguém poderia receber órgão de ninguém, porque o DNA de todo mundo é único. Até das pessoas que são gêmeas, o DNA é único, mesmo que elas se pareçam. Vou passar para a fisiologia da membrana, certo? Ó, ela fala, né, fisiologia, ela é seletiva. Eu acho que vocês já viram isso no primeiro ano, que a membrana, ela faz como uma função de um porteiro, né? Ou da porta da nossa casa. Só entra e sai o que a membrana permite. Por isso que ela é tão estruturada, por isso que ela é tão elaborada, para que nem tudo que seja do meio externo entre e que nem tudo do meio interno saia. Então, ela tem essa seletividade. O transporte, né? Ela faz todo tipo de transporte, faz transporte passivo,
que aí uns exemplos tem difusão simples e facilitada, a osmose, que é o mais conhecido, né? E tem o transporte ativo, que é endocitose e exocitose. A osmose tem um exemplo bem básico para todo mundo saber e decorar. Sabe quando a gente está na praia, que a gente fica muito tempo dentro da água da praia, né, no mar, e depois a gente vê que nossos dedos estão todos enrugadozinhos? Por que aquilo acontece? Vocês já se perguntaram? Sempre quis saber. Adaptação. Ninguém sabe. Adaptação do corpo. O quê? Uma adaptação do corpo. Adaptação. Tem a ver que, tipo, a gente já tem muita água e fica muito água com água e tal. Algo do tipo assim. Concentração de sal da água do mar. Não, porque se você Peraí, tiver peraí, numa peraí, água... peraí. Gente, só fala um. Calma, rapidinho. Tem um amigo falando lá atrás, a concentração de sal. Quem estava falando? Eu estava falando que a concentração de sal da água é maior do que a da pele da gente. Aí a água que está na pele, que está na célula da nossa pele, ela tende a sair para poder diluir o sal que está do lado de fora, por isso que ela engia. Vê, isso mesmo, vê como nosso corpo é louco. Ele não tem a noção de que o mar é enorme, o mar é imenso, mas ele tem a noção de que fora, no meio externo, a gente tem mais sal do que dentro do nosso corpo, e ele acha que tem que perder água para equilibrar o que está fora com o que está dentro. Vê, é perfeito, isso é perfeito. Ó, fico emocionada. Então é isso mesmo que o colega falou. Quando se tem sal ou algum extrato fora de nós, que é em excesso, que não tem dentro das nossas células, o nosso corpo entende que a gente tem que compartilhar a água interna para fora para que tenha um equilíbrio. Porque o ser vivo, o corpo, não ser humano, mas os outros seres vivos e o nosso corpo, ele tende a manter uma homeostase, um equilíbrio, uma harmonia com tudo. Pronto, aí isso foi um exemplo de osmose, né? Assim, que eu queria dar dois toques também fora isso. Quando a gente fala de endocitose e exocitose, a gente sempre tem que lembrar que endocitose é para dentro, colocar para dentro, endocitose. Eu estou endocitando, sei lá, uma maçã, estou comendo e colocando ela para dentro. A gente não faz endocitose, mas nossas células, eu só estou dando uma exemplificação. E exocitose é para fora. Tudo que for tipo êxodo, tudo é fora. Então está saindo do nosso corpo. É só para vocês terem noção, quando estiver aparecendo assim, em estudos ou fazendo alguma questão e tiver essa palavra, não se confundir. Aí, o último ponto de fisiologia da membrana é o reconhecimento celular, né? Que aí a gente já falou dessa importância. Vou passar agora e a gente vai ver o citoplasma. Aqui tem a imagem do citoplasma. Vou dar uma ampliadinha. Vocês conseguem ver agora ele maiorzinho? Meu Deus, que negócio bizarro isso daí. Sim. Veja, isso aí é a estrutura de dentro de nossas células. Quando a gente vê a imagem de uma célula, do jeito que eu mostrei lá em cima, a gente fica pensando, né? Ela parece ser uma bola gelatinosa, um negócio que não tivesse como ter uma estrutura fixa, não é? Ela parece ser molenga, toda desestruturada. Porém, quando a gente começa a estudar e ver internamente a célula, a gente consegue ver que ela tem uma estrutura elaborada. É como ela tivesse um mini esqueleto. Aí tem, né? Ela é composta dentro, né, do citoplasma. Microtúbulos, tem os microfilamentos e os filamentos intermediários. Os microtúbulos e os microfilamentos e os filamentos intermediários, eles funcionam como estruturas para dar sustentação e movimento à célula. A gente pensa que nossas células não se movem, mas elas se movem. E tem seres vivos, né, como eu já falei, bactéria, protozoário e alguns fungos, que têm estruturas de movimentação da célula, né, para capturar alguns elementos externos. Então, essa é a estrutura interna da célula. Ah, outra coisa, vocês não precisam ficar, professora, para aí que eu quero copiar, professora, vou tirar Tá print. parando teu microfone, Eu vou... professora. Tá parando? Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Aqui tá normal. Voltou. Mas, pronto. Veja, aí... Voltou. Sim, que eu estava dando aviso do slide.
não precisa ficar, professor, eu tô copiando, professora, para aí, vou dar um print. Eu vou disponibilizar esse slide na sala do Google de Biologia. E sim, vou disponibilizar o código também para vocês entrarem, pois também vai ter algumas fichas para vocês fazerem, certo? Então não precisa se avexar, ficar copiando às pressas, nada. Vai fazendo as anotações, depois vocês copiam com detalhes algumas coisas. Pronto, isso é a estrutura do citoplasma. Mas aí, o que é que o citoplasma tem, fora a anatomia dele, né? Que aí, como eu botei aqui, a anatomia. Tem o citoesqueleto, que é a estrutura de microfilamentos, que é a quitina, filamentos intermediários, que é proteínas de queratina, e microtúbulos. Aí, quando a gente fala de proteína, a quitina e tubulina, é tudo estrutura rígida para dar movimentação. A gente tem até quitina nos nossos músculos, então o músculo não serve para se movimentar e dar rigidez ao nosso corpo. Então, ele tem movimentação, a quitina, e tem estrutura pela tubulina e a proteína de queratina. A fisiologia do citoplasma. O que é que acontece dentro do citoplasma? Reações químicas. Toda reação química é dentro do citoplasma, é dentro daquela estrutura que passa a membrana, né? Passou a membrana, essa camada azul, daí para baixo. Toda a estrutura, toda reação química acontece dentro do citoplasma da gente. Vai construir uma proteína, carboidratos, absorção de água, transporte ativo e passivo, tudo dentro do citoplasma. E o movimento da célula. O movimento da célula vem a partir do citoplasma, não da membrana. O citoplasma se move e a membrana se adequa para ter esse movimento celular. Certo? Aí aqui temos uma questão, né? Eu sempre gosto de fazer isso. Temos uma questão já para dar uma amostra de como aparece esse assunto no Enem. Ó, essa foi a questão de 2019. Vou dar ali enquanto vocês vão acompanhando aí. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas, componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura e alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação da cauda de hidrocarbônica dos fosfolipídios, conforme representa na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. O que é que ele falou, e que a Rita às vezes não entende nada. Ele quis dizer que quanto maior a interação entre as moléculas de lipídios, menor é a fluidez da membrana. Imagina, vamos dar exemplo, a manteiga e o óleo. Não é que seja assim, mas vamos dar exemplo. A manteiga, quando a gente põe na água, um pedaço de manteiga, ela vai afundar. E ela não fica aquela coisa fluida, boiando, bem plena dentro da água, não é? Já o óleo, ele é mais fluido, porque ele é menos insaturado. Então, ele é menos saturado. Então, ele tem aquela fluidez, ele não se mistura com a água, mas ele fica lá, né, de leve, boiando junto com a água. Aí, isso aí que ele falou, né, dessa parte de fluidez, de membrana, tudo. Aí tem uma figurinha aí que parece mais um soldadinho, né? E ele pergunta, assim existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como amostrado amostras de 1 a 5. Aí tem aí, né? Amostra 1, amostra 2, amostra 3, 4 e 5. Ele pergunta, qual das bicamadas lipídicas representadas possui maior fluidez? Então, quanto mais tiver dessa figurinha em cima, que parece um soldadinho, né? Com essa perninha tortinha, com essa insaturação, maior a fluidez. Então, qual seria a resposta? A letra B, professor. A 2. Isso. Letra B. Seria a figura 2, que tem mais soldadinhos. Quanto mais retinho a perninha do lipídio, menos saturação ele tem. Então, menor seria a fluidez.
Foi difícil? Não foi. Mas a gente precisa ter um conteúdo, um entendimento antes do que significa as coisas, certo? Certo. Agora, outra questãozinha de 2019 também. A ação de uma nova droga antitumoral sobre o citoesqueleto foi investigada. O pesquisador comparou os efeitos da droga na velocidade de deslocamento celular e na integridade de filamentos do córtex celular e de flagelos, conforme apresentado na figura. Aí aqui tem a figurinha, né, mostrando... Ui. Aí mostra, né, que tem umas alteraçõezinhas quando se aumenta, ó, quando se aumenta a temperatura, a ativação da droga, aí tem uma desestruturação, né, da membrana da célula, e embaixo também, ele mostra, ó, tem uma leve desestruturada. Aí ele vai perguntar, o pesquisador concluiu que a droga age sobre os... E aí? Tem como a senhora diminuir a tela? Tem. Só pra dar uma olhada de novo no texto. Aí. Filamentos e flagelos. Professor, eu acho que foi. Eu acho que fica a letra D, filamentos de actina e microtúbulos. E aí, mais alguém? Letra D? Acho que letra Ou D outra também. letra? Também acho letra D. Letra D. Essa eu não tô conseguindo entender muito bem, não. Todo mundo acha que é letra D ou não tá entendendo? Eu também não entendi muito bem, não. Eu não tô Eu não entendendo, não. entendi, não. Então, pra ser sincera. Vamos, não, é pra ser sério mesmo. É o momento de Não errar. entendi, não entendi. É isso. Porque, minha professora, tipo, eu tô vendo ali que tem um núcleo, aí tem alteração Certo. com adição de droga. A célula não é flagelada. Aí de A de outra cima. célula, a de cima. Aí a de baixo, a flagelada, também tem uma alteração na superfície. Tá entendendo? Só que o flagelo dela não sofre alteração. Certo. Aí por isso que, tipo, Mas me no bugou. texto ali, eles falam de filamentos, né? É. Eles falam dos filamentos, do córtex celular e dos flagelos. Mas veja, o flagelo não tem alteração. É, Mas tem no córtex, né? Ali na parte ali, né? Do onde seria o núcleo. movimento, né? Dali da parte de cima, ó. A célula que tem, ela tá toda desestruturada, como fosse um pseudópode, né? Que ela tivesse vários movimentos, né? A prolongamento. Aí teve umas alterações, né? Tivesse um bug nela. Mas isso aí é o efeito da droga que foi citada em cima da... Professora, Meu Deus. A quitina é pra movimento, não é isso? Isso. Aí vamos lá. Eu fiquei na dúvida entre a D e a E, porque eu já tinha visto que os filamentos intermediários, eles são responsáveis também pela sustentação da membrana. Certo. Deixa eu ver na letra E. Só que, tipo, microtúbulos, ele vai estar relacionado à formação dos flagelos, né? E o flagelo fica alterado. Aí eu trocaria pela letra E, a letra D pela letra E, sabe? E agora, Professor, intermediário. depois da análise que eu fiz com a senhora, eu vou na letra E. Vamos lá. Porque você falou que a quitina tem a ver com movimento, não é isso? É isso mesmo. Então, a senhora disse que tinha um movimento ali, foi opa, letra E. Vamos lá. O amigo tá certo. Ele falou os microtúbulos têm associação com a estrutura e a formação do flagelo. O flagelo não interferiu, não mudou, então, onde tiver microtúbulo, a gente já corta. Tchuc. Mas temos o quê? Filamentos intermediários e a quitina. Vocês falaram um ponto muito importante. Filamentos de actina é pro movimento, né? Lá a movimentação da célula.
E o intermediário é para estruturação da célula. Mas aí mexeu muito com a estrutura toda da célula. A célula toda se destruturou, ela ficou toda torta, toda troncha, assim, tem Não, foi só por fora. Não. Foi apenas a parte de a quê? parede. Movimentação. Não, da parede mesmo. eu acho. Então, da alteração da superfície, da onde precisaria de filamentos para movimento. Então, seria só a letra A. B? B, só para actina. Só para actina. Essa eu errava. E no caso, peraí, filamentos intermediários é para quê mesmo? Para estrutura. O núcleo permanece o mesmo. Não é isso? Quando a gente fala estrutura, se refere mais ao núcleo. O Não é isso? núcleo, ali, a parte interna, mais interna, ela está intacta. Tá. Então, a parte mais externa, que precisa de movimento, né? Ela está balançada, mas a parte interna da célula, ela se manteve, não é isso? Se tivesse mexido com os filamentos intermediários, até essa parte interna estaria toda fora do lugar. Entenderam? Tô entendendo. Aí por isso que é a letra B. Beleza. Eu vou anotar isso aqui no movimento e intermediário e estrutura. Tu manda depois no núcleo, grupo, não é isso? Rebeca? Oi? Tu manda depois no grupo essas tuas anotações? Por favor? Beleza, eu só vou anotar isso mesmo, porque eu tô ficando na explicação dela. Mas eu mando. Tá certo. Ô, menina, Oi? isso tudo é porque o pesquisador está observando o movimento da célula, né? Aí essa droga, no caso, essa droga que você aplicou, era para quê mesmo? Me explica aí. É para antitumoral. É contra um tumor. Alô? Estão me escutando? Tô escutando aqui, professora. Sueli? Estou escutando. Sim, para o Pronto. tumor. Ele é contra o tumor. Aí ele fala sobre o citoesqueleto. Então, eles usaram uma droga antitumoral para ver como é que reagiria essa droga no citoesqueleto da célula. Por quê? Vê, vamos lá. Se a célula pode se movimentar, a gente tem a ideia de que células cancerígenas, ela tende a se migrar, né? Elas se movimentam e vão migrando. Então, se a gente mexe com o sistema dela, como a gente mexe com o sistema dela, para que ela não tenha um momento, como é que é o momento? Ó? A gente mexe com a estrutura dela, para que ela não possa ter esse movimento coordenado e nem chegar perto de outras células. Então, ela não poderia se expandir. Aí, a célula, ela precisa ter o movimento dela restrito. Então, para ter o movimento restrito, ela precisa que os filamentos de actina não funcionem, sejam descontrolados. Professora, rapidinho. Microtúbulos é para quê mesmo? Microtúbulos ajudam na formação de flagelo. Professora, Senhor. eu vou ter que sair aqui por causa de um probleminha pessoal aqui. Se pedir meu nome no final, tá escrito no chat, beleza? Certo. Pode passar. Beleza, professora, pode? Vamos lá. Quem é que tá com o microfone ligado? Certo, agora passou. Me dá aí. Organelas. Espera aí, gente, rapidinho. Vamos lá. As organelas, como a gente falou no início, né? São pequenos órgãos que tem dentro das células. Cada um tem a sua função. Tem uma imagem aqui de uma tabela. Não sei se vocês conseguem ler direito, melhor do que eu, né? Consigo ler aqui, professora, numa boa. Aí ela tem, de um lado, organelas e as funções. Ribossomo. Acho que todo mundo aqui tá cansado e careca
E cabeluda até às vezes de saber que ribossomo faz o quê? Síntese proteica. Isso. Síntese de proteína. Ela é a fábrica de proteína. Mas, professora, eu esqueci o que é proteína. Ela é uma substância composta de aminoácidos que dá estrutura. Toda vez que você vê em qualquer lugar que fala de estrutura, está falando de proteína. Exemplo, nosso cabelo é feito de proteína, nossas unhas é feito de proteína. Queratina, que é o que protege nossa pele de perder água, essas coisas. Proteína. Então, falou de estrutura, a gente tem as proteínas no meio. E qual é a fábrica da proteína? O ribossomo. Os centríolos, ele participa da divisão celular e também da produção de cílios e flagelos. Mas significa que os centríolos, se não tiver centríolo, não tem divisão celular? Não. Se não tiver centríolo, tem divisão celular normal. Outro, retículo endoplasmático rugoso. Alguém sabe a diferença entre o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso? O rugoso contém ribossomos. Espera aí, tem um amigo falando lá atrás. Ele é rugoso porque ele tem ribossomos. Isso, e o liso não tem. O rugoso produz o quê? Ele tem duas funções. Ele sintetiza a proteína e transporta a proteína. O liso, ele produz lipídio e transporta lipídio. Ah, professor, o que é lipídio? Você já falou lá em cima, na membrana. E agora, de novo, lipídio é como a gente... Tá incluso dentro do lipídio todos os tipos de gorduras e óleos. Quando a gente pensar em gordura e óleo, a gente sabe que ele é um lipídio. Cera também, né, professora? Isso, também. Complexo de Golgi, ou... Eita, esqueci outra palavra que chama. Ele faz o quê? O professor falou. Isso, complexo golgiense. Ele faz o quê? Secreção. Então, quando a gente quer secretar algo, se manda tudo para o complexo de Golgi, ele faz os saquinhos e bota para fora. Vacúolo contrário. É gastoplasma, né? Se não me engano, ele, né? Não. O quê? O outro nome do complexo de Golgi é gastoplasma, né? Uma coisa assim, né? Eu acho que esse nome é específico quando ele está em uma célula. Não é... O outro nome mesmo era complexo golgiense mesmo, que eu queria saber. Ah, beleza. Vamos lá. Vacúolo contrátil. Tem gente que sabe que tem vacúolo na célula vegetal. Mas por que não se fala na célula animal? Porque o vacúolo da célula animal, ele é pequenininho, ele é menor. Mas o vacúolo da célula vegetal, ele é enorme. Aí por isso que se fala mais quando tem lá e não na célula animal. Mas também tem na célula animal. Aí o que é que faz, né? No nosso caso, controla a entrada e saída de líquidos por osmose. É esse vacúolo contrátil que controla essa entrada e saída de água. Aí tem o vacúolo de suco celular, que é nos vegetais. Mantém o valor osmótico da célula. Então, na célula vegetal, o vacúolo, ele controla a quantidade de água e que vai perder e que vai permanecer dentro da célula. E o vacúolo deles são maiores. É como fosse, a da gente fosse uma garrafa de água, o vacúolo da gente é só um exemplo, gente, não vai usar isso não. E o da vegetal fosse uma caixa d'água bem grandona. Lisossomos, digestão intracelular. Então, ele engloba células ou secreções ou moléculas que não são mais células, não. Parte das células, secreções ou moléculas que estão lá no citoplasma, que não vai ser mais usada, né? E ele engloba e digere e depois bota para fora. Mitocôndria, todo mundo também já está careca e cansado e cabeludo de saber que a mitocôndria faz o quê? Respiração celular. Respirar. É ela que faz a respiração celular e é dentro das mitocôndrias que vai formar nossas células de energia. As nossas células, ó. As nossas moléculas de energia, que é o ATP. Aí agora, como é que cai isso no Enem, professora? A professora vai mostrar como é que cai no Enem. Em 2016, vamos lá. Um pesquisador preparou um fragmento do caule de uma flor.
de margarida para que pudesse ser observado em microscópio óptico. Também preparou um fragmento de pele de rato com a mesma finalidade, né? Ele foi lá, pegou a flor, cortou o caule, cortou uma camada bem fininha, botou, coloriu, colou, fixou, lâmina. Mesma coisa a pele do rato, lâmina. Infelizmente, após alguns descuidos, as amostras foram misturadas. Eita, misturou foi tudo. E agora? Eu não sei nem qual é a pele de rato e nem sei qual é o negócio do caule. Que estrutura celular permite a separação das amostras, se reconhecidas. Então, eu tô lá, né? Eita, agora misturei minhas lâminas. Não sei qual é vegetal e qual é animal. Qual é a estrutura que eu vou ver no microscópio que vou saber, essa é a vegetal, essa é a animal. Parede celular e cloroplasto, né, professor? E eu vou na letra E. Letra E. Cloroplasto. Letra A. Também. Isso mesmo. Por quê, vê? Ele fala ribossomos e mitocôndrias. Todas as células têm ribossomos e mitocôndrias. Todas assim, vegetal e animal, né? Centriolisosomos, a mesma coisa. Envoltório nuclear e nucleolo, a mesma coisa. Lisossomos e peroxomos, a mesma coisa. Da letra A até a letra D, todas as células, vegetais e animais, têm. Uma pode ter mais do que outra, mas todas têm. Agora, parede celular e cloroplastos só tem nas células vegetais. É característica da estrutura da célula vegetal. Então, seria a letra E? Sim, e com certeza. Meu Deus do céu. Eu não acredito nisso, não. Mirella, aqui estão autorizados. Gente, lê aí essa questão, por favor. É para ler para todo mundo escutar ou cada um lê por si só? Lê aí, porque tá tendo um negócio aqui. Beleza, vou ler. Eu não acredito, não. Atualmente, uma série de dietas alimentares tem sido divulgadas com os mais diferentes propósitos. Para emagrecer, para melhorar a produtividade no trabalho e até mesmo dietas que rejuvenescem o cérebro. No entanto, poucas têm embasamento científico e o consenso dos nutricionistas é que deve ser priorizada uma dieta balanceada, constituída de frutas e vegetais, uma fonte de carboidrato, uma de ácido graxo insaturado e uma de proteína, o qual deve apresentar 5 dietas com supostas fontes de nutrientes. Dieta 1, carboidrato, azeite de oliva, ácido graxo saturado, peixe, proteína, carne de aves. Dieta 2, carne de aves, carboidrato, ácido graxo saturado, mel, proteína, nozes. Dieta 3, carboidrato, nozes, ácido graxo saturado, peixe, proteína, mel. Dieta 4, carboidrato, mel, ácido graxo, azeite de oliva, proteína, carne de aves. Dieta 5, carboidrato, mel, ácido graxo saturado, carne de boi, proteína, azeite de oliva. A dieta que relaciona adequadamente as fontes de carboidrato, ácido graxo insaturado e proteína é a 4 também, concordo com ela. Concordo, gente, letra D. Tava só esperando alguém falar. Porque, tipo, meu Deus, eu vou falar, eu não sabia pensar direito. 4. O povo não responde, não. Espera alguém dizer. 4, 5, 10. Eu tava esperando. Aqui tem um medo. Eu quero ver lá no Enem. Você vai esperar quem responder para responder? Não, eu tava só esperando a permissão. Vamos lá. Isso mesmo, como vocês disseram. Letra D. Para mim, é muito bom vocês terem respondido certo. Para quem não respondeu, não significa que não seja bom. É porque, assim, quando a maioria acerta, significa que todo mundo tem entendimento do que é um carboidrato, do que é um ácido graxo, insaturado, nesse caso, ou um ácido graxo no geral, e o que é proteína. Pelo menos, se você não soubesse o que é ácido graxo e soubesse o que é proteína e carboidrato, você tiraria também de letra essa questão, porque ela, basicamente, é nula. Ela se própria se anula. Ela foi uma questão dada. Fale. Professora, eu fui por ácido graxo. Qual a diferença do saturado e do insaturado? O insaturado, ele tem uma dupla ligação.
Lembra lá em cima quando a gente viu o negócio da membrana? Da imagem que parecia um soldadinho? Uhum. Pronto. Aquela perninha que ela é perninha tortinha, meu Deus. Os professores de química me vê falando isso, vai matar. Pode falar assim, dá pra entender. Aquela estrutura molecular que ela fica tortinha, ali tem uma dupla ligação, fazendo com que ela tenha estrutura mais fluida. Lembra que a gente falou da membrana, quanto mais insaturado, mais fluida ela é? Sim. Eu não tô lendo a dieta lá em cima. Bota lá, por favor. Mas tá aqui já na dieta, todo mundo tá vendo? Tô vendo. Tá isso ali. Só mel? Oxê, aí tá ampliado. Se ele diminuiu a tela, eu acho que isso eu não tava vendo. Achei que muito grande na tela do meu celular. Eu tava vendo somente mel. Eu digo, gente, cadê o resto? é porque quando às vezes a gente dá um toque na tela, ela aumenta. Na nossa tela aumenta. Vamos lá. Isso. Demais Pronto, aqui. aí isso é a insaturação. É quando a molécula ela tem dupla ligação. Faz com que ela seja mais fluida ou menos fluida. Exemplo, os óleos, eles são menos insaturados. Já as manteigas são mais saturadas. Também a saturação da fluidez ou a solidificação da estrutura. Certo? Por isso Certo. que tem... o povo fala assim, deixa de usar óleo de cozinha, tipo, óleo de cozinha que a gente compra já, né? E usa azeite de oliva, óleo de coco para cozinhar. Só que quando você pega o óleo de coco, um azeite de oliva, extra virgem, no caso extra virgem, e coloca na panela para fritar, principalmente quando é fritar, Dá o quando mesmo você que o óleo? sobreaquece, ele dá o mesmo que o óleo. Então, e às É a vezes mesma ele, coisa. ele ofende. Eu ia falar isso também. Ofende, não sei se essa palavra tá... Ofende do mesmo jeito, é melhor só com água na grelha. Isso, ou é melhor você usar o óleo normal, porque assim, o óleo que a gente compra, ele já vem numa estrutura para aquilo. E quando você usa um óleo que ele é extra virgem e você insatura ele, porque você começa a colocar lá e ele ganha outra composição por causa da temperatura, ele às vezes fica, como é que eu digo? A composição dele fica mais ofensiva para o corpo do que o que a gente já compra, sabe? Fica mais então, ofensiva que o próprio óleo. Aproveita esses óleos, o próprio óleo também já mas só como ele já vem preparado para isso, então ele, teoricamente, ele estrutura, depois de frito, né? Uma estrutura menos perigosa do que o óleo que não é para isso. Meu Deus, eu uso o que para fritar? Não sabia disso. Ou use óleo normal, ou use água, que nem amiga. Eu uso água. Pode crer. Ô, professora. Então aquelas coisas antiaderentes. Como com água aça, não é boa. Com água aça não é boa. Sim, eu queria saber. Saturada coisa, né? Que às vezes a gente não tem dinheiro pra comprar. Insaturada indica... Como é que eu vou dizer? Eu não sei. Deixa só insaturada, que aí... Porque há uma palavra para outra que não é saturada não... E fluida não fica bonito, influida. Tá bom, tá. Mas eu vou... Como é o nome? Eu vou dar uma olhadinha no esquema melhor e coloco no grupo para vocês dar só uma... Guardar e notar, certo? Beleza. Vou passar. Que hora é essa? Certo. Pronto, agora a gente vai entrar no metabolismo energético da célula, né? Aí a gente vai entrar em fotossíntese, respiração celular e fermentação. Metabolismo energético. Por quê, né? Esses três são os meios pela qual nossas células, elas, como é que eu digo? Reagem para ganhar. Eu esqueci a palavra que eu queria usar. Obter energia. E a nossa molécula de energia, ou a nossa moeda, né, que a gente vai chamar de moeda, é o ATP. O que é ATP, professor? É adenosina trifosfato. É uma molécula de adenosina com 3 fosfatos. Ô, professora, sua voz tá travando pra mim, não sei se é por causa de mim ou... Gente, o microfone tá travando pra todo mundo ou é só pro amigo? Tá dando eco pra mim. Interferência. Mas voltou. E tá dando um retorno pra mim também.
Tá dando retorno pra mim também. Alô, alô? Voltou, normal. Voltou. Vamos lá. Aí a gente tem a fotossíntese, né? Ó, eu não vou dizer assim, gente, se apeguem às fórmulas, como acontece, as moléculas químicas. Não. Por quê? Primeiro que metabolismo energético, no Enem, ele não vem pesado, tipo a química, em biologia, quando ele vem na coisa de biologia, já que vem junto, né? Acontece que vem junto. Química, biologia e física, mas quando ele vem para biologia, ele não vem pedindo para você fazer aquelas contas, aquele equilíbrio de fórmula, nada. Só se for em química. Porque ali não compõe a biologia, ali compõe a química. Mas a gente vai ver. Oi? Alô? A gente tá escutando a senhora, professora. Pode continuar. Tá todo mundo escutando? Tô. Tá dando leve. Vamos lá. A fotossíntese fotossíntese, qualquer metabolismo não vem na parte de biologia pedindo a fórmula em si. Você pode aprender? Pode, mas não precisa decorar, saber como fazer o equilíbrio, não. Porque o que se pede no Enem em relação a esses assuntos, quando se pede, é como é o procedimento. Se você sabe como acontece, né? Exemplo, vocês sabem que a fotossíntese acontece pelo quê? O que é que tem que ter na fotossíntese para acontecer a fotossíntese? A gente precisa ter sol, né? Luz do sol. Por que a luz do sol? Porque a luz do sol, ela vai incidir sobre a folha ou sobre o ser vivo verde. A luz do sol, a gente sabe que ela tem uma energia, não é? Então, aquela luz vai excitar os elétrons dentro do cloroplasto e vai fazer que o mecanismo de fotossíntese aconteça. Então, a luz do sol serve para isso. Ela dá energia para que aconteça a fotossíntese. A gente vai precisar também de gás carbônico, CO2, e água para que aconteça a fotossíntese. E lembrando, a fotossíntese não é a respiração da planta, gente. Por favor. Fotossíntese é um meio de obtenção de alimento. Tanto é que no final da fotossíntese, tem aqui na fórmula, tem aqui uma fórmula do lado como está acontecendo, no final da fotossíntese tem o quê? Como produto final, depois da fase química, a glicose. Então, a fotossíntese não é respiração da planta, ela é o meio de obtenção de alimento. A respiração da planta vai acontecer como a da gente acontece, pela respiração celular, pela mitocôndria. Então, vamos lá. Então, a gente precisa de luz solar, que vai dar o que é a energia, precisa de gás carbônico e de água. A gente vai usar 2 produtos inorgânicos para formar uma molécula orgânica no final. Aí tem aqui no outro quadrinho rosa a luz, né? Aí tem um raiozinho, que é a energia, aí ele chama de fase clara e luminosa. Essa energia pega a água e transforma em quê? Em oxigênio. Esse oxigênio vai ser liberado e a água. O que acontece com a água? Liberou oxigênio? A célula ficou com o quê? Com o hidrogênio. O hidrogênio vai para a parte do... Vai formar o NADPH2 e ATP. Junto com o ATP, ele vai para a fase química, que vai pegar a molécula de carbono, né, de gás carbônico, junto com o resto da molécula de água que tem, e o ADP e o NADPH, e formar a glicose. Então, a gente tem luz do sol, excita os elétrons. Quando ele chega no ápice, a água a gente tem a hidrólise, que é quebra da água, liberação de oxigênio. Os hidrogênios da água vão para a formação do quê? Da glicose, na fase química, junto com o ATP e o NADPH, e o gás carbônico. Lá tem a reação química que forma a glicose. Por isso que sempre, no final da fórmula da fotossíntese, a gente tem glicose mais gás carbônico, gás oxigênio. Porque é os 2 produtos formados. Só que um é liberado, que é o gás oxigênio, e a glicose
ela fica porque ela é o alimento da planta. Aí depois, essa glicose vai ser usada aonde? Alguém adivinha? Aqui, na respiração celular. Aí na respiração celular já acontece o quê? Na mitocôndria. O mecanismo da respiração celular é basicamente o mesmo para todos os seres vivos. A gente está vendo a estrutura da mitocôndria aqui, não tá? Ó, esse rosinha. Ela tem... Isso é na célula animal, não é isso? Na vegetal. Aqui tá mostrando a célula animal. Mas, como eu disse, a fotossíntese é para o alimento da planta. A respiração celular é para todos os seres. Então, a planta respira igual... As células da planta respiram igual a nossa. Ai, meu Deus, ciclo de Krebs. Calma que a gente não vai morrer nisso hoje. Hoje, né? Não, é porque, veja, aproveitando, né, Mi, que é intertexto aí com química, aí Carlos está aí, depois eu acredito que vai ter uma complementação de um conteúdo com o outro, porque o Enem traz muito isso, né? As matérias se misturando. Carlos está aqui na aula ou não? Tô vendo aqui, tô assistindo. Ele tá de cantinho ali assistindo. E tudo, a gente vai... Calma, não vá me julgar. A gente vai associar isso tudo de novo, vai estudar também com a química, vai ter todo um... Inclusive, a gente poderia fazer uma aula junto disso daí, Milena. Já gostei. Vamos ver aí. Gente, vamos lá. Como eu falei, o Enem, na biologia em si, na parte de química, cai muito, mas na parte de biologia, o ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs ou o ciclo da respiração todinho, o processo de respiração todo, não é cobrado quimicamente mesmo. Cada molécula, cada átomo, elétron, não. Então, por isso que eu digo que a gente não vai morrer aqui. Digo assim, porque quem já viu respiração celular já sabe que é enorme, ó. Esse aqui é o esquema, minha gente. Vê, se o esquema simples já é grande, imagina o detalhado, né? Então, aqui a gente está vendo o básico, né? O que se forma, aonde se forma e as finalidades dele. E é isso que eu vou falar. Como o professor Carlos iludeu, a ideia é a gente pode se juntar durante a semana, se Carlos tiver tempo, porque no final de semana a equipe de biologia já deixou restrito para falar mais do conteúdo em geral, para dar falar dessas partes entre química e biologia juntos. Mas aqui eu só vou dar uma explanação na respiração celular, para vocês entenderem o que forma, aonde acontecem as coisas, certo? Então a gente não vai adentrar no ciclo enorme de Krebs. A respiração celular acontece na mitocôndria. A mitocôndria, o que é que tem de importante nela? Ela tem várias coisas importantes, mas eu vou dizer duas coisas. Ela tem duas membranas, essa que é toda enrugadinha por dentro e essa de fora, a interna e a externa. A respiração celular, ela acontece em etapas diferentes da mitocôndria. Uma parte acontece no externo, outra parte acontece no interno, e algumas partes acontecem na crista mitocondrial, outra na matriz. Então, tem partes específicas para isso. E outra coisa, a mitocôndria ela tem um DNA próprio. É a única organela que tem o seu próprio DNA. Tanto é que ela entra dentro de uma teoria chamada de teoria de simbiose, que eles têm a ideia de que a mitocôndria era uma bactéria simples, bem simples, e foi englobada por uma outra que, na evolução, se transformou na célula que temos hoje. E outro ponto importante sobre a mitocôndria, então são 3, é que a mitocôndria a gente só herda da mãe. Todo mundo aqui tem mitocôndria, e todas as mitocôndrias são da sua mamãezinha, da parte feminina da relação. Lembrei de uma questão do Enem. Eu gosto da ênfase nisso, acho importante. Respiração celular. Oi? Falta muito ainda? 18h22. Falta só um pouquinho. Okay. Posso me estender até... Dá para suportar. Continua. Vamos lá, vou dar uma carreirinha. Vamos lá, respiração celular. A primeira parte acontece fora da mitocôndria, no citoplasma, que é
qual é essa primeira parte? É a glicólise. É a quebra da glicose. Toda vez que em biologia você vê lise, o nome lise é quebra. Então, a glicólise acontece antes de se adentrar dentro da mitocôndria. Por que acontece a glicose antes de adentrar dentro da mitocôndria? Porque a glicose é uma molécula grande e muito complexa. Ela não ia conseguir entrar na membrana da mitocôndria. Então, ela tem que ser diminuída, né, em moléculas, né, nesse sentido de molecularmente, para que ela possa adentrar e continuar o processo dentro da mitocôndria. Mas a partir da glicólise já acontece a formação da molécula de ATP. Aí a glicose se transforma, ela é quebrada e se forma em 2 moléculas de piruvato. Essas 2 moléculas de piruvato, elas são distribuídas. Uma entra dentro do ciclo de Krebs e a outra vai formar NADH. No ciclo de Krebs, tem toda uma composição química e forma o ATP, outra molécula. Vamos aí. Forma lá também um NADPH. NADH, só quero falar NADPH. E vai para a fosforilação oxidativa. Na fosforilação oxidativa, finaliza a formação de ATP. Já é o final da respiração celular. E tem a liberação de dióxido de carbono e de água. Então, as informações, respiração celular, forma ATP. Aqui não tem a quantidade, mas no final, no total, forma-se 32 moléculas de ATP. 32 moléculas de energia. Por que a gente precisa frisar nesse ponto? Porque a gente vai ver outro metabolismo que também forma ATP, mas em quantidades menores. Professor, deixa eu ver se eu entendi esse esquema aí. O ciclo de Krebs, ele forma ATP, ele já forma um ATP. O restante passa como um NADH, que vai para a fosforilação oxidativa. Isso, e forma mais ATP, não é isso? Isso. O ciclo de Krebs por si só ele forma, a glicose por si só forma a glucólise. Então, juntando as 3 bombinhas de ATP que formou aí, dá 32 ao todo. Isso mesmo. Eu não me lembro nas daqui de baixo. Eu sei que na glicólise forma 2 moléculas de ATP. O ciclo de Krebs, como ele é um ciclo... tá vendo que ele sempre tem setas? E ele não, tipo assim, não tem uma pausa. Ele é um ciclo constante, então ele vai formando ATP ali, E a fosforilação... Ele usa mesmo, né? Ele forma energia e também usa, não é isso? Isso. Beleza. E a fosforilação. Essas duas, o ciclo de Krebs e a fosforilação, elas têm um índice maior de formação de ATP. Então, tipo, elas formam mais moléculas de ATP do que a própria glicólise. Mas aí eu esqueci de colocar a quantidade específica de cada um. Mas depois eu passo para vocês também. Entenderam, pelo menos, o ciclo, porque é isso que eu quero que vocês entendam. O ciclo todo. Em si, que entendam o conceito, a formação, os passos a passo. Eu vou passar aqui. Sim, prof. O ciclo de Krebs e a respiração celular são a mesma coisa? Ciclo de Krebs está dentro da respiração celular. Ah, sim. Respiração celular é um processo maior e o ciclo de Krebs está dentro dele. Beleza. Pronto. Aí aqui é o outro metabolismo para obtenção de energia também, que é a fermentação. A gente tem 3 tipos de fermentação. Quer dizer, dentro da biologia, a gente, né, quando vai falar de Enem, a gente estuda 3 tipos de fermentação. A alcoólica, a acética e a lática. A alcoólica, ela tem a composição, né, inicial, né? Se inicia do mesmo jeito que se inicia a respiração, todas elas, pode ver, tem uma glicólise, forma piruvato, todas elas. Só que o que tem de importante na biologia é que a gente tem que se ligar para isso. Fermentação alcoólica.
onde acontece, né? Ou os seres que produzem. Aí tem bactérias, algumas bactérias e fungos, a acética, bactérias, e a lática, bactéria e as fibras musculares. Geralmente, a gente se apega mais à lática e à alcoólica, porque, no final, o resultado da alcoólica é o ácido etílico, que é usado, né, no combustível, né, e na lática, o ácido lático, que a gente conhece bem quando a gente sente aquela cãibra. Não tem aquele queimor que a gente sente dentro, na perna, no músculo, no braço, em alguma parte do corpo, quando dá cãibra. Então, é formado pela essa fermentação lática. Por isso que tem aqui, ó, fibras musculares. Ô, professora, essa fermentação láctea, talvez não tenha nada a ver, mas talvez tenha uma coisa aí por conta das fibras musculares, de tipo de mulheres que estão grávidas e começa ali a criar leite no seio dela. Ah, não. Porque a fermentação lática, ela é chamada assim, mas não significa que se produz leite. Tô entendendo. Tanto é que no final ela forma o ácido lático. Se fosse a parte da fermentação, então o bebê não beberia leite, beberia ácido lático. Ah, entendi. Bom, então essa é o que a gente mais se apega, né? Essas partes que a gente se apega na biologia. Tem as formulazinhas, né? Porque eu disse que a respiração, ela produz um teor de 32 ATPs e é que ela é mais importante para energia, porque na fermentação acontece, né? A formação de energia. Porém, na fermentação, a quantidade de energia formada é menor do que na respiração. Geralmente, na fermentação, a gente produz entre 2 às 4 moléculas de ATP. Aí, no caso, quando eu falo a gente está falando dos músculos, né? Porque a gente não faz esse tipo de respiração. Mas as bactérias e os fungos que necessitam, e a fermentação só acontece em locais sem oxigênio. Pode ver que na molécula não tem oxigênio envolvido. Então, sempre vai acontecer em locais anaeróbicos, que não tenham oxigênio, certo? Então, são pontos importantes sobre a fermentação. Aí, se apegar a fermentação alcoólica e a lática, acontece em lugares que não têm oxigênio e são mais realizados por seres anaeróbicos, como bactérias e alguns fungos. A lática, a gente fala, por causa do ácido lático, que tem relação com nossos músculos na cãibra. Quando acontece cãibra, geralmente é porque a gente fez muito esforço, aí a gente sente aquele queimor. Aquele esforço que a gente faz a mais, aí a gente fala, mas eu não sei por que formou. Por quê? A gente fez um esforço a mais, exemplo, eu fiz um exercício, fui correr, né? Corri. Para mim, eu tô bem respirando, né? Respirando morta, né, como eu digo, mas estou respirando. Então, eu tô achando que toda parte do meu corpo está recebendo oxigênio igualmente, só que não. Acontece de que, às vezes, alguma parte do músculo, de algum lugar, não recebe, exemplo, da minha perna, porque eu estou correndo e não está recebendo conforme deveria receber. Então, para ele continuar fazendo aquele exercício, aquele esforço, ele faz um outro tipo de obtenção de energia, né? Que a energia da gente vem pelo alimento e pela quebra desse alimento. A quebra desse alimento é feita pelo oxigênio. Quando não tem oxigênio, ele vai quebrar a glicose, mas por meio de outro mecanismo, que é a fermentação. Aí, por isso que depois, quando a gente vai relaxar, ou durante o exercício, às vezes acaba tendo aquele queimor. Por quê? Ele obteve energia. O músculo foi assim, ela não está me mandando oxigênio para obter a minha energia, eu vou obter do meu jeito. Aí ele faz o quê? Fermentação lática. Só que depois o resultado, né? Assim, né? O resultado, quando a gente sente a dor, não é bom, né? Porque o ácido lático queima, que ele é tóxico, né, para a nossa pele. Então, ele queima, a gente sente aquela dor, aquele incômodo, mas depois passa, que aí vai ser eliminado. Então, só acontece em lugares quando não tem oxigênio, ou quando não tem oxigênio adequado, que é, no caso dos nossos músculos, quando tem um excesso, né, de esforço, que aí ele não está recebendo o oxigênio suficiente, então ele vai correr para outra via para se obter a energia que ele necessita para executar aquilo que está acontecendo. Certo? Certo, professora.
Vamos ver. Eu vou passar aqui e eu quero que vocês façam essa questão, que é aí a questão que foi sobre o que a gente falou agora, já que a aula já vai acabar. Enem 2015. Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica com oxigênio, em qual o consumo de uma molécula de glicose gera 32 eu falei errado, é 38 moléculas de ATP. Contudo, em condições anaeróbicas, sem oxigênio, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Vê bem pouquinho, né? De 38 para 2 é nada. Aí a pergunta qual é? Qual a curva representa... Deixa eu até ampliar aqui. Apresenta o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica e é submetida a um aumento gradual de concentração de oxigênio. Então, ele quer saber qual é a curva que tem o consumo de glicose anaeróbico, né? Começa sem oxigênio e no final vai ter oxigênio. Professora, tem como a senhora diminuir um pouquinho? Claro. Vamos pegar um negócio lá no texto. Duas moléculas. Acho que é a curva 5. Alguém mais? Calma lá que tá difícil pra eu ver. Calma, eu tô aqui, eu acho que é a curva 2. Tá no celular de vocês. Eu acho que é a 2 que aumenta, né? É a 2, porque, tipo, tem como se fosse no ensino 0 e tem um aumento. Sim, porque tá subindo. É. E aí? É a 2, a 2. E a 5 tá caindo o Ela oxigênio. tá subindo Disseram de forma progressiva. 5, disseram 2. Qual é a outra? Só tem A 4 e a 3 tem uma oscilação. Sim, 4 e 3 tem oscilação, mas eu quero saber qual é a resposta de vocês. A minha 2. resposta é a 2. 2, letra B. A 2 Alguém também. A 2. já Lá disseram em cima, 5? é 40, é. É, Aqui de 0 a 40. isso mesmo. É verdade, Já meu disseram. celular tá descarregando também. Vamos lá. Não. Vou responder. Vou ampliar aqui para vocês entenderem. Ele fala, primeiro vocês têm que ler o gráfico, vocês não leram o gráfico. Essa linha que sobe, que seria o eixo Y, ela fala que é o consumo de glicose. E a linha de baixo, que seria o eixo X, é a concentração de oxigênio. Então, a concentração de oxigênio cresce de 7 a 42 e o consumo de glicose cresce de 0 a 40. Então, quem falou que era curva 5 está certo, porque quando não se tem oxigênio, a gente precisa consumir mais glicose, porque se só forma 2 moléculas de ATP. Então, eu preciso de mais glicose, mais glicose, mais glicose, mais glicose, mais glicose, até ter oxigênio. Porque quando tem oxigênio... Não entendi. Vamos lá. Eixo Y, vocês sabem, né? Gráfico. Eixo Y, eixo X, não sabe? Sim. Eixo Y é o que está em pé. Lê do lado. Tem aqui, eu ampliei, 40. Consumo de glicose. Eixo X, embaixo, concentração de oxigênio. Veja bem. Então, em pé não é o consumo de oxigênio, é de glicose. Quando a gente não tem oxigênio, a gente vai fazer o quê? Fermentação. Fermentação produz quantos ATPs? 2. Se eu preciso de muita energia, eu vou ter que consumir mais glicose ou menos glicose? Mais glicose. Mais glicose. Quando eu não tenho o quê? Oxigênio. Uhum. Quando eu vou tendo oxigênio, quando eu vou recuperando oxigênio, eu vou precisar consumir mais glicose ou menos glicose? Menos glicose. Menos glicose, porque na respiração eu produzo 38 ATPs. Então, a cada respiração eu produzo 38, diferente da fermentação que eu produzo só 2. Então, quanto menos oxigênio, mais glicose. Quanto mais oxigênio, menos glicose. Então, com essa informação, qual seria a curva agora exata?
E aí? A 5. Quem respondeu o número 5 tá certo. Arrasou, Sueli. Eu trouxe a cirandinha aqui, espero que vocês ensaiem. Gravem, é muito massa. marquem no Instagram, porque ela é bem lindinha. Lu, eu já tô acabando, deixa eu cantar só a cirandinha, porque é a minha marca. Professora, antes de contar, qual a melhor definição de ATP? Para eu decorar aqui e memorizar. ATP é molécula de energia. Certo. Agora, se quiser saber, professora, pra gente encerrar. Vamos lá. Vai cantar todo mundo, viu? Eu vou no ritmo, vocês vão me acompanhando. Pra não ficar esqueci o ritmo. Vamos lá. Mitocôndria, mitocôndria, quem faz a respiração. Ribossomo sintetiza proteína de montão. Complexo de Golgi armazena a secreção. Lisossomos têm enzima para fazer a digestão. O retículo apresenta a função de transportar. Se o centríolo participa da divisão celular. Entenderam? Amei! Arrasou. Eu quero que vocês gravem. Lu, bota o solinho aí, Lu. Bota o toquezinho. Quero que vocês gravem. Botem no Instagram, me marquem lá. Beleza, professora. Lu, por hoje. Tô fazendo chamada, galera. Peraí. Valeu, galera. Maravilhosa. Muito bom. Deixa eu interromper aqui a gravação. Passa-me, valeu. Galera, coloca o nome no chat. Foi.